Bom, meus amigos, hoje nós vamos estudar, então, o capítulo 36, né, do livro Nosso Lar, que o título é O Sonho. Prosseguiram os serviços incessantemente, enfermos exigindo cuidado, perturbados, reclamando dedicação. Ao cair da noite, já me sentia integrado no mecanismo dos passos, aplicando-os aos necessitados de toda sorte. Então, eu vou explicando assim, vou explicando, vou comentando cada pedacinho aqui, tá, gente? Já então, tinha um tempo que André iniciou o seu trabalho, né? Ele estava no início do trabalho, a gente viu que ele estava se desdobrando para colaborar com muita boa vontade, né? Onde ele chegava e via as necessidades, ele se prontificava, né? A ajudar, dobrando o serviço, fosse da forma que fosse. E quando o André fala ali que ao cair da noite ele já tinha se integrado ao mecanismo dos passes, e já estava fazendo uso, né, desse mecanismo, nós podemos pensar o seguinte, que André chegou lá sem saber muito da vida espiritual, das condições e habilidades que nós temos, né, para desenvolver nossos talentos, né, de passe e outros que a gente desenvolve aprendendo no Espiritismo, e ele rapidamente ele conseguiu se integrar e rapidamente ele já estava também aplicando esses passes, né? Então, ouvindo um comentário, a pessoa falou assim, imagina quando nós já temos, então, a consciência desse trabalho, quando nós já o executamos aqui, né, igual a gente já executa na casa espírita. Então, olha quanto será bom quando nós pudermos executar isso lá em cima. Nós já estaremos, vamos dizer, de uma certa forma, mais preparados para o trabalho, né? Isso chamou atenção porque André, ele tem tão boa vontade que rapidamente ele já está ingressando mesmo e aprendendo o que é necessário. Pela manhã, regressou Tobias às câmaras, e mais por generosidade e por outro motivo. Estimulou-me com palavras animadoras. Muito bem, André, exclamou ele contente. Vou recomendá-lo ao ministro Genésio e, pelos serviços iniciais, receberá bônus em dobro. Ensaiava palavras de reconhecimento quando a senhora Laura e Lísias chegaram e me abraçaram. Sentimos-nos profundamente satisfeitos, disse a generosa senhora, sorrindo. Acompanhei-o em espírito durante a noite. E sua estreia no trabalho é motivo de justa alegria em nosso círculo doméstico. Então, a gente está vendo aqui que quanto que as pessoas, né, os espíritos lá estão satisfeitos de ver o André engajado no trabalho, né, que nós sabemos que é o caminho, né, e até a senhora Laura também, ela tinha acompanhado o André à noite, em espírito. Então, tal qual nós somos acompanhados aqui por amigos espirituais, né, nossos mentores e espíritos que podem vir e nos ver fazendo as coisas, lá também da mesma forma, embora já estejam todos no plano espiritual, né? Então, ela provavelmente, ao descansar, também fez algo parecido com um desdobramento e esteve vendo o trabalho, acompanhou, viu o que o André estava fazendo, né? E todo mundo ficou bem satisfeito com a atuação dele. Disputei a satisfação de levar a notícia ao ministro Clarencio, que me recomendou cumprimentasse a você em nome dele. Quer dizer, ela
já também conversou com Clarencio, né, contou para ele, e trazia um cumprimento do Clarencio para o André. Trocaram observações afetuosas com Tobias e Narcisa. Pediram-me relatório verbal de impressões e eu não cabia em mim de contente. Minhas alegrias sublimes, porém, reservavam-se para depois. Então, assim, diante de tantas observações, né, André se sentiu muito feliz, porque ele estava entendendo o processo, né, ele estava entendendo o caminho a seguir, e ele estava conseguindo, além de entender, colocar em prática. Mas acontece que o melhor ainda estava por vir. Nada obstante o convite amável da genitora de Lísias para que voltasse à casa por descansar, Tobias pôs à minha disposição um apartamento de repouso ao lado das câmaras de retificação e aconselhou-me algum descanso. De fato, sentia grande necessidade do sono. Narcisa preparou meu leite, desculpa, o leito com desvelos de irmã. Bom, aí nós percebemos que em nosso lar, por causa das características ainda, né, dos espíritos, ainda há necessidade do repouso, porque sabemos que em orbes mais, né, planos mais elevados, que os espíritos mais já evoluídos, né, em patamares superiores, eles não vão se cansar. Inclusive, lá em nosso lar mesmo, lá no início, foi dito que o ministro, ele quase não descansava, né? Ele trabalhava muito, mas sabendo-se que André tinha chegado há pouco tempo, né? A condição, né, dele e dos espíritos trabalhadores ali eram muito parecidos com o nosso aqui da Terra ainda, né? Está muito próximo da crosta aqui. Então, eles ainda tinham necessidade do descanso, assim como a gente viu outras necessidades que eles têm lá também, né? E Dona Laura, como sempre, né? Muito amável, ofereceu, né? Convidou para que ele voltasse para casa para descansar, mas o Tobias tinha montado ali perto, né? Um leito, preparou um leito para que ele não precisasse ficar se deslocando, porque nós vimos também que eles se deslocavam também a pé também, ou através, eles necessitavam de algum meio de transporte, né? Então, provavelmente, pensando que seria mais fácil para ele, porque estava cansado, preparou esse leito, né? A Narcisa preparou para ele um leito para que ele descansasse por ali mesmo, por perto. Recolhida ao quarto confortável e espaçoso, orei ao Senhor da vida, agradecendo-lhe a bênção de ter sido útil. A proveitosa fadiga dos que cumprem o dever não me deu ensejo a qualquer vigília desagradável. Uma vez eu estive numa casa espírita e eu chegava lá um pouco mais cedo, sentava assim, sentava nos bancos, você estava aguardando, e uma senhora chegou, sentou na minha frente e uma amiga chegou. E a pessoa perguntou para ela, né? E aí, tudo bem? Ela falou, nossa, estou cansada, mas eu estou cansada de trabalhar. Não tem cansaço melhor do que o de trabalhar. Assim, aquilo me chamou muita atenção. E hoje eu penso que eu entendo perfeitamente isso, porque já imaginou a gente estar cansado de sentir dor? A gente está cansado de, talvez, de estar num hospital, né? A gente está cansado de sofrimentos, de falta de paz. Então, quer dizer, nossa, o melhor cansaço realmente é o cansaço do trabalho, né? E quando ele diz aqui a proveitosa fadiga, então ele agradece a Deus, né? Por ter sido útil, né?
Então, assim, às vezes a gente agradece tanto a Deus o que a gente recebe, as graças que nós recebemos, mas aqui ele está nos mostrando agradecer a Deus a possibilidade de sermos úteis também, né? De fazermos algo para outras pessoas, né? Que, como diz São Francisco de Assis, né? Amar mais do que ser amado, né? Que sejamos também socorristas, mais socorristas do que socorridos, né? Então, isso aqui, ele dá esse exemplo para a gente aqui. E não sobrou tempo para o André nem pensar nada, né? Ele estava tão cansado que ele já deitou, agradeceu a Deus, estava feliz e dormiu. Pode passar. Sim. Eu achei assim esse capítulo, gente, assim maravilhoso. Ele me o tempo inteiro ele fica para mim tal qual uma uma poesia. De tão lindo que eu achei esse capítulo. Eu achei que ele conversa muito com a gente, assim, ele vai dentro, no âmago do coração, da alma da gente, porque é emocionante, né? Que daí a instantes, sensações de leveza invadiram minha alma toda e tive a impressão de ser arrebatado em pequenino barco, rumando a regiões desconhecidas. Para onde me dirigia? Impossível responder. Nós vimos aqui já nesse livro algumas formas de locomoção, né? Nós vimos o aeróbus, depois vimos aquela caravana que busca os para auxiliar, né? Os necessitados lá no umbral, que tem animais, que tem cães também. E agora a gente está vendo aqui uma forma de arrebatamento, né? Que ele fala aqui que ele tinha a impressão de que ele estava num pequenino barco, quer dizer, navegando, né? E é assim, uma coisa que para ele aqui parecia um sonho, porque ele tinha dormido, né? E era impossível de ele responder para onde que ele estava indo. A meu lado, um homem silencioso sustinha o leme. E qual criança que não pode enumerar nem definir as belezas do caminho deixava-me conduzir sem exclamações de qualquer natureza, extasiada embora com as magnificências da paisagem. Parecia-me que a embarcação seguia célere, não obstante os movimentos de ascensão. A partir desse momento aqui, eu não consegui mais enxergar o André como um adulto. Ele parece que ele estava numa leveza tão grande, numa felicidade, e ele com isso parece que ele conseguiu se remoçar, ele se torna mesmo qual uma criança mesmo. Para mim, eu fiquei imaginando ele daqui para frente como uma criança, porque do jeito que ele vai descrevendo o processo aqui, né, maravilhado com o lugar e o que vai acontecendo, nos remete mesmo a uma criança que está assim, que não conhece nada e está começando a conhecer um mundo lindo, né, diferente. Pode passar. Assim. Decorridos minutos, vi-me à frente de um porto maravilhoso, onde alguém me chamou com especial carinho. André, André, desembarquei com precipitação verdadeiramente infantil. Reconheceria aquela voz entre milhares. Num momento, abraçava minha mãe em transbordamentos de júbilo. Então, nesse momento, ele encontra novamente com a mãe, né? Ele teve esse merecimento, a mãe também, que era um espírito que estava num plano superior, né?
merecedora também, provavelmente desejou, né, estar com ele aí, nesse lugar lindo, maravilhoso, né? É, eu achei lindo isso, ele falar que reconheceria aquela voz entre milhares, né? Dá, até aquece o coração da gente, né? Imagina. E, e ele, então, aí nesse momento, encontra com a mãe. Fui conduzido, então, por ela a prodigioso bosque, onde as flores eram dotadas de singular propriedade, a de reter a luz, revelando a festa permanente do perfume e da cor. Tapetes dourados e luminosos estendiam-se dessa maneira sob as grandes árvores sussurrantes ao vento. Minhas impressões de felicidade e paz eram inexcedíveis. O sonho não era propriamente qual se verifica na terra. Eu sabia perfeitamente que deixar o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação em nosso lar, e tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Minhas noções de espaço e tempo eram exatas. A riqueza de emoções, por sua vez, afirmava-se cada vez mais intensa. Então, André, nesse momento, ele está num lugar assim, que é maravilhoso, né? E acompanhado de uma pessoa também, né? Que ele ama muito. E ele fala que o sonho não era propriamente como acontece aqui na Terra. Mas nós também temos o costume de muitas vezes falar: nossa, isso não era um sonho. Eu sentia de uma forma tão nítida, as pessoas relatam muito isso, né? Às vezes, ao encontrar com, a sonhar com uma mãe que já partiu, um esposo, um filho, a pessoa se emociona tanto e fala, mas não era sonho, né? E nós sabemos que realmente não era, né? Era um encontro real, porque nós sabemos que quando dormimos, temos a possibilidade, né, de ir, sempre vamos deixar o corpo físico. E com as diversas possibilidades ao deixar esse corpo físico, né? Que é o de trabalho, é de também ser atraído pelas nossas afinidades, né? É o de encontrar pessoas que já partiram, é de receber conselhos de dos mentores, dos nossos espíritos afins. Então, existe essa possibilidade. E muitas vezes, quando encontramos com alguém querido, quando temos um sonho mais que a gente consegue reter, porque muitas das vezes não conseguimos reter, e tem algumas explicações sobre isso, né? Quando nós conseguimos reter, e aquilo é tão nítido, aquilo é tão, assim, vamos dizer, palpável, entre aspas, sabemos que foi um encontro real, né? E muitas vezes também não conseguimos lembrar por causa das nossas condições, o nosso cérebro físico, que ainda é um pouco limitado, vamos dizer, aqui pela parte material nossa, física, né? Pois não, Cid? É, é só fazer uma complementação aí, um raciocínio que me ocorreu, Hum, que é muito interessante a gente atentar para o detalhe de que a gente ouve muito esse tipo de narrativa de um encarnado que, durante o sono, o espírito dele, né, vai, digamos assim, para outro plano, que é o nosso caso, que é o que acontece com a gente. uhum, É muito comum a gente ouvir narrativa desse. Mas nesse caso aqui, nós estamos então ouvindo a narrativa de um espírito que já uhum, é encarnado uhum, e que durante o sono ele um corpo
ainda mais sutil que ele tem, porque a gente tem que entender o seguinte: se o André Luiz está lá em nosso lar, isso significa que ele já tem um corpo muito menos sutil do que a gente, não é verdade? Isso. Que é um corpo muito menos denso, muito menos, é um corpo muito mais fluídico. E aí ele está relatando nessa passagem que lá no plano espiritual, lá na colônia nosso lá onde ele está, ele dormiu, e aí ele tem mais um corpo também mais sutil. Uhum, Esse corpo é que foi para essa esfera uhum, superior, onde a mãe dele aliás, eu já estou, como diz, adiantando aqui. não tem problema, não. É isso mesmo. Não é? A ideia a explicação é essa mesmo. Pois Tal é, qual a dona Laura também fez. sim, sim. Mas isso é que me chamou a atenção, que às vezes Uhum, passa despercebido para a gente, ou seja, quantos corpos sutis, então, uhum, nós teremos, né? Porque, e outra coisa, isso só foi possível com o André Luiz também, depois da transformação que ocorreu. Porque essa questão dos valores que ela assumiu, do aprendizado, isso também sutilizou o corpo dele, porque é uma questão vibracional. Então, a partir do momento que ele mudou a vibração dele, esse outro corpo astral que ele tem, se tornou mais sutil também, se tornou menos denso, se tornou mais etéreo, mais fluídico, né? E também a questão da consciência dele, porque nós encarnados, às vezes, durante o nosso sono, podemos ter consciência de que nós temos um corpo mais pesado que está dormindo e o nosso espírito desempenhar tarefas lá no mundo espiritual, né? uhum. Mas nem todos os espíritos são capazes, muitas vezes, um espírito que está dormindo e no plano espiritual, muitas vezes nem tem assim a consciência exata do processo que ele está passando, que ele tem um corpo que está adormecido. Muitas vezes o espírito não tem essa percepção, essa consciência. Não é 100% dos casos que os espíritos que enquanto dormem, que enquanto o corpo dorme, o espírito que está vagando, né, pela dimensão espiritual, nem sempre tem essa consciência. Então, quando o André narra aqui que ele estava plenamente consciente, é em consequência, né, dessa evolução que ele já havia tido durante esse tempo que ele já estava no aprendizado de nosso lar, né? Então, isso caracteriza já um espírito com um nível de consciência maior e, consequentemente, um nível vibratório maior, né? E a chave que virou isso para permitir que ele fizesse essa viagem foi o trabalho útil, Uhum, que foi a primeira noite de trabalho útil dele. É uhum. como se fosse uma barreira que tivesse sido quebrada, um obstáculo que tivesse sido vencido. Eu entendi dessa forma, não sei se vocês vão entender da mesma. Ô, Sidney, é isso mesmo, tá perfeito o que você falou. E quando ele fala aqui que deixaram o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação, é isso que ele quer dizer. E que ele sabia, né, daquela movimentação em plano diverso. Então, é isso mesmo, tem ainda um corpo mais sutil, porque se a gente for estudar, me parece que a gente tem, assim, vários corpos, né? São 7, me parece. Então, lá também, tal qual aqui,
eles também têm a possibilidade de fazer essas viagens astrais, deixando um corpo mais denso e saindo também num corpo mais sutil para outros lugares. E ele falava também que as noções de espaço e tempo eram exatas, né? As emoções, tudo era muito intenso, então era tudo muito real, né? Podemos continuar. Aí eu entrei aqui, justamente, acho que isso que você falou, Sidney, pesquisando, né, um pouquinho sobre isso, tem num blog do Gilberto Alves Lima, ele explica que Estudando a Mediunidade com Martins Peralva é um livro que me pareceu muito interessante, tem PDF para baixar e tudo, e eu tirei uma partezinha que explica um pouquinho como que foi isso, né, esse sonho, né? Nós temos tantas curiosidades, tantos interesses, né, sobre sonhos, né, o que é real, o que não é, e aqui vai falar um pouquinho. Para o descanso do corpo, o espírito se afasta temporariamente. Aqui, no caso, ele está se referindo ao encarnar. Emancipa-se e ocorrem fatos perceptíveis de maneira diferenciada. Nós sempre sonhamos, mas nem sempre nos lembramos dos nossos sonhos. Ou nos lembramos de forma imperfeita ou incompleta. Peralva os classifica em 3 tipos: os comuns, que são reflexões de imagens e das vibrações dos nossos pensamentos emitidos e que nos ocuparam durante o dia. Então, são sonhos comuns. Os reflexivos são resultantes de vibrações nossas na condição de espírito desprendido da matéria, quer dizer, já está um pouquinho acima, né? Que nos remetem, inclusive, a outras vidas. E os espíritas, que são imagens de atividades reais que desenvolvemos durante o sono. Mães visitam filhinhos desencarnados, maridos reencontram esposas. As imagens são um tanto distorcidas ou modificadas, e nem sempre o que supomos ter visto no sonho é exatamente o que vimos. Se encontrarmos um amigo de outras encarnações, no sonho ele pode aparecer como um familiar, por quem temos similares sentimentos. Um conselheiro espiritual pode aparecer como se fosse nosso pai, avô, etc. Tá? Só uma curiosidade aqui, né? Uma informação a mais sobre esses sonhos. Se alguém quer falar alguma coisa, algum comentário, pode passar. Eu acho que esclareceu bastante, viu, Né? Rosa? Assim, de uma forma mais simples, esse livro eu achei muito interessante. Aqui, esse Gilberto Alves Lima faz um estudo sobre este livro, Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. Acho que vale a pena dar uma olhada nele, eu vou depois querer dar uma olhada também, mais calma. Podemos passar. Após dirigir-me sagrados incentivos espirituais, minha mãe esclareceu bondosamente. Acho que vale muito a pena a gente perceber cada palavra aqui, com muito cuidado, porque com muito carinho, porque o que ela fala é de uma complexidade, vamos dizer assim, é de uma riqueza tão grande, né? E ela fala para ele: muito roguei a Jesus me permitisse a sublime satisfação de ter-te a meu lado no teu primeiro dia de serviço útil. Como vês, meu filho, o trabalho é tônico divino para o coração. Numerosos companheiros nossos, após deixarem a terra, demoram em atitudes contraproducentes, aguardando milagres que jamais se verificarão. Reduzem-se desse modo formosas capacidades a simples expressões parasitárias. Alguns se dizem desencorajados pela solidão, outros,
como sucedia na terra, declaram-se em desacordo com o meio a que foram chamados para servir ao Senhor. É indispensável, André, converter toda a oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Então, a gente percebe aí claramente como ela foi atendida, né? A sua, é, 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 o seu merecimento, né? De acompanhar o filho nesse primeiro dia, né? De serviço. E ele também teve também esse merecimento. Ele fez por onde também. E ela fala com ele sobre muitos irmãos que chegam no plano espiritual e eles só aguardam milagres, né? Milagres, o milagre tem que acontecer. E eles só ficam esperando, nada a fazer, né? Então, eles reduzem capacidades que têm, e todos temos capacidades, todos. Sejam, às vezes, um tem uma capacidade, tem mais facilidade numa atividade, o outro tem mais no outro, mas nós todos temos. E nós temos algo também que, né, que nos faz capazes, porque temos inteligência, podemos aprender, podemos buscar, podemos treinar, né? Então, às vezes as pessoas, os espíritos chegam lá têm capacidades, mas ficam as simples expressões parasitárias, né? Eles transformam essas capacidades, estacionam. Eles vão só, às vezes, só reclamando, só falando, só dando desculpas, né? Alguns eles tá em solidão, outros não concordam com aquilo que tem que ser feito. Muitas vezes também aonde nós vamos servir, seja na casa espírita, seja no bairro, na ONG, seja onde for, a gente às vezes quer consertar tudo, não concorda com nada, né? Ah, não, se não for do meu jeito, eu não faço. Eu não estou ali, na verdade, para servir, às vezes estou ali para poder ficar mandando, né? Determinando, porque quando a gente vai para servir, a gente pega aquilo que é para ser feito, dentro da situação que se encontra, né? Então, ela fala para ele que é indispensável, né, que nós possamos nos mover em atenção a Deus durante toda a nossa vida, né? Pode passar, por favor, Cid. Nos círculos inferiores, meu filho, o prato de sopa ao faminto, o bálsamo ao leproso, o gesto de amor ao desiludido, são serviços divinos que nunca ficarão deslembrados na casa de nosso Pai. Aqui, igualmente, o olhar de compreensão ao culpado, a promessa evangélica aos que vivem no desespero, a esperança ao aflito, constituem bênçãos de trabalho espiritual que o Senhor observa e registra a nosso favor. Essa parte me chamou muita atenção, porque o que é um prato de sopa para nós, né? Então, um prato de sopa ao faminto, né? Olha, não tem nem nada aqui que a gente não possa fazer, né? Não tem nada aqui que a gente não possa executar. Não está falando aqui para a gente dar uns X por mês, né? Que a gente nem tem, às vezes, de dinheiro. Não está falando para a gente trabalhar 24 horas sem comer, sem descansar, sem nada. Não está falando. Tudo aqui que está falando aqui é tão simples, é tão simples de ser colocado em prática, né? Nós podemos fazer isso a toda hora, a todo momento, e não nos custa tanto. Não nos custa. E muitas vezes a gente não consegue ter a consciência disso. Acho que isso. E muitas vezes também fazemos, e que bom saber que tem esse valor todo, né? Porque, igual ela fala, o Senhor observa e registra a nosso favor. Então, pensemos bastante nisso aqui e que possamos colocar isso em prática, né?
durante o nosso tempo aqui. Querem falar alguma coisa, gente? Comentarem, complementar? Pode passar. A fisionomia de minha genitora estava mais bela que nunca. Seus olhos de Madonna pareciam irradiar luminosidade sublime. Suas mãos transmitiam-me, nos gestos de ternura, fluidos criadores de energias novas, a par de caridosas emoções. Então, eu trouxe aqui a Virgem, porque Madonna, do italiano, Madonna mesmo, porém com dois N's, em português, quer dizer Nossa Senhora, ou Virgem com o menino. É a representação artística da Virgem Maria, Mãe de Jesus, em pinturas e esculturas na arte cristã. Então, ele olha a comparação que ele faz da mãe, né? Seus olhos de Madonna, seus olhos da Virgem, né? E uma coisa que sempre me chamou muita atenção nas imagens sacras, que eu acho são maravilhosas, né? É esse olhar de complacência, né? Que as estátuas, né? As Madonas têm, né? A Virgem Maria tem. É um olhar sempre assim, complacente, é um olhar bondoso, é um olhar calmo. Isso sempre me chamou muita atenção. Então, ele compara a mãe a Maria, né? A, os seus olhos, né? É, com tanta bondade que ela olhava para ele, né? Diante da bondade. Então, ela continua falando. O Evangelho de Jesus, meu André, continuou amorosamente. Lembra-nos que há maior alegria em dar que em receber. Aprendamos a concretizar semelhante princípio no esforço diário a que fomos conduzidos pela nossa própria felicidade. Dá sempre, filho meu. Sobretudo, jamais esqueças dar de ti mesmo, em tolerância construtiva, em amor fraternal e divina compreensão. A prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. Então, eu acho que quando ela chama ele, né, meu André, o tempo todo parece que ela está mesmo falando com uma criança, né? É mãe, né? Ela sempre vai olhar para o seu filho, assim, é tanto amor que transcende tudo. E ela vem dando conselhos muito importantes aqui, muito ricos, né, para o André. Apesar, né, que ele não é uma criança mais, ele é um homem feito, mas ali ela vai falando para ele, né, para ele não se esquecer de dar dele mesmo, né, e que a gente só consegue chegar na prática do bem interior se nós iniciamos praticando o bem exterior. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de fazer um trabalho voluntário. Não, eu não sou bom assim, não, eu não tenho capacidade para isso, não. Mas a gente tem que começar fazendo um pouco, né? Para ganhar depois essa habilidade, para fazer com naturalidade, e daí passar para essa prática do bem interior. Começar mesmo com o bem exterior, doando alguma coisa mesmo material, e dedicando um tempo, né, de ensinar alguma coisa, para depois alcançar essa prática do bem interior. Conselhos assim valiosíssimos, né? De mãe mesmo. Pode passar, por favor. Jesus deu mais de si para o engrandecimento dos homens que
todos os milionários da terra congregados no serviço. Sublime, embora da caridade material. Não te envergonhes de amparar os chaguentos e esclarecer os loucos que penetrem as câmaras de retificação, onde identifiquei espiritualmente teus serviços a noite passada. Trabalha, meu filho, fazendo o bem, em todas as nossas colônias espirituais, como nas esferas do globo, vivem almas inquietas, ansiosas de novidades e distração. Sempre que possas, porém, ouvida o entretenimento e busca o serviço útil. Assim como Oi, Rosa, cortou aqui. Rosa, eu não estou te ouvindo. Alguém está ouvindo, gente? Não. Não, Eu também não. parou mesmo. Eu também não. Ela deve ter desconectado, porque o microfone. Deixa eu ver aqui. Ela mandou no grupo que a internet caiu, pediu para eu aguardar um pouquinho. Ah, tá. Certo. Eu vou continuar a leitura aqui até ela voltar, porque aí a gente. Ah, seja bem. Liga o microfone aí, Rosa. Ai, desculpa, Nada, tudo bem. me deu um bug aqui no meu notebook. Podemos continuar por aqui, então? Podemos? Tá. Então, nós paramos aqui, ela falando, né, que nas câmaras de retificação, né, onde identificou espiritualmente os trabalhos dele na noite passada, trabalha, meu filho, fazendo o bem em todas as nossas colônias espirituais, como nas esferas do globo, vivem almas inquietas, ansiosas de novidades e distração. Sempre que possas, porém, ouvida o entretenimento e busca o serviço útil. Assim como eu, indigente como sou, posso ver em espírito teus esforços em nosso lar e seguir as mágoas do teu pai nas zonas umbralinas, Deus nos vê e acompanha a todos, desde o mais lúcido embaixador de sua bondade aos últimos seres da criação muito abaixo dos vermes da terra. Ela também, em espírito, acompanhou, né, o trabalho dele nas câmaras de retificação, e a lição que ela deixa para a gente aqui é o seguinte, né, é que a mensagem que ela deixa para a gente é o seguinte, que ela fala assim, assim como eu, indigente como sou, posso ver em espírito os esforços, quer dizer, ela se coloca aí como uma pessoa sem recursos, né? Ainda muito sem recursos, vamos dizer, pobre. Se ela, nessa condição, se ela pôde acompanhar e ver os esforços dele, imagina Deus, que é o nosso Criador,
né? Imagina ele, o quanto ele não consegue nos ver e absorver tudo do que nós fazemos, né? Então, que Deus, ele está acompanhando desde os mais iluminados até os que estão abaixo dos vermes da terra, né? Todos os seres da sua criação. Então, ela se coloca aí como um espírito indigente, quer dizer, como ainda necessitada, pobre, né? Quer dizer, pequena ainda, né? Podemos passar ou alguém quer fazer um complemento? Minha mãe fez uma pausa que desejei aproveitar para dizer alguma coisa, mas não pude. Lágrimas de emoção embargavam minha voz. Ela endereçou-me carinhoso olhar, compreendendo a situação e continuou. Conhecemos aqui, na maioria das colônias espirituais, a remuneração de serviço do bônus hora. Nossa base de compensação une dois fatores essenciais. O bônus, ele representa a possibilidade de receber alguma coisa de nossos irmãos em luta ou de remunerar alguém que se encontra em nossas realizações. Então, é aquilo que a gente já viu, né? Existe a forma de remuneração do bônus hora, né? Porém, nós podemos receber esse bônus hora, nós vimos que é um bônus referente a cada hora trabalhada, e nós podemos usá-lo em prol de nós mesmos, ou em prol de algum irmão, de algum familiar, né, que a gente deseje usar. Mas, porém, o critério quanto ao valor da hora pertence exclusivamente a Deus. Então, em princípio, é um bônus para cada hora, mas verdadeiramente é Deus que vai saber o valor dessa hora que nós trabalhamos. Eu acho que aí ele vai perceber o quanto pusemos o nosso coração naquilo, né? O quanto nós nos comprometemos e dedicamos e tivemos amor para fazer aquilo ali, a pureza, né, da execução daquele trabalho. Então, é algo que está numa condição só de um ser supremo mesmo. Na bonificação exterior, pode haver muitos erros de nossa personalidade falível, considerando nossa posição de criaturas em labores de evolução, como acontece na Terra. Mas, no concernente ao conteúdo espiritual da hora, há correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação. Então, quer dizer, externo, com relação ao valor, né, externo, pode haver, sim, falhas, porque estamos todos no trabalho em rumo à evolução, né, no caminho da evolução. E existem falhas, né? Somos criaturas ainda falíveis. E nosso lar também, né? Não tem ninguém perfeito ainda em nosso lar, é onde ele está, né? Mas, no que diz respeito ao conteúdo espiritual da hora, aí há uma correspondência direta entre os servidores e as forças divinas da criação. Então, quem vai avaliar isso não será nenhum de nós que vamos estar aqui na mesma, vamos dizer, na mesma posição, mas é um ser supremo. Pode passar, por favor. É por isso, André, que nossas atividades experimentais no progresso comum, a partir da esfera carnal, sofrem contínuas modificações todos os dias. Tabelas, quadros, pagamentos,
são modalidades de experimentação dos administradores, a que o Senhor concede a oportunidade de cooperar nas obras divinas da vida. Assim como concede à criatura o privilégio de ser pai ou mãe por algum tempo, na terra e noutros mundos. Então, aqui, os administradores vão experimentando, né? Tentando ser justos e de um jeito não ficou bacana, muda. Por isso que existe toda essa experimentação. Porque ainda estamos longe mesmo de atingir essa perfeição. Todo administrador sincero, ele é cioso dos serviços que lhe competem. Todo pai consciente está cheio de amor desvelado. Deus também, meu filho, é administrador vigilante e pai devotadíssimo. A ninguém esquece e reserva-se o direito de entender-se com o trabalhador quanto ao verdadeiro proveito no tempo de serviço. Toda compensação exterior afeta a personalidade em experiência, mas todo valor de tempo interessa à personalidade eterna, aquela que permanecerá sempre em nossos círculos de vida, em marcha para a glória de Deus. É por essa razão que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Então, aqui toda compensação exterior, quer dizer, vai nos afetar, né? É bom receber, né, a compensação aqui no caso para se trocar por alguma coisa, né? Para se trocar por alguma situação que nós precisamos resolver, como nós vimos lá no início do livro. Mas o que mais interessa aqui é aquele valor dessa hora trabalhada que vai ficar em nós, né? Que vai nos acompanhar para sempre. Que ele fala que permanecerá sempre em nossos círculos de vida. Eu entendi assim, gente, se eu estiver errado ou alguém achar que é diferente a forma de entendimento, fiquem à vontade para colocar. Eu imaginei aqui que o que vai nos marcar eternamente como seres eternos que somos, são esses valores que nós receberemos, mas que marcarão realmente nosso espírito, né? E que esse valor, quem determina, ele é Deus, né? Que ele que sabe verdadeiramente o quanto que nós nos dedicamos a prestar aquele trabalho. E aqui fala também, né, o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Porque renunciar é difícil, né? É bem difícil, é ruim, né? Às vezes a gente não, em princípio é ruim, a gente não quer renunciar, ninguém quer deixar nada para depois, ninguém quer perder, e é só com o tempo que a gente vai estar aprendendo que nisso tudo nós podemos oferir bastante lucro, né, lá na frente. Um lucro que não será exterior, mas será interior. Pode passar, por favor. E aí eu coloquei aqui uma mãe com um filho pequeno, porque eu imaginei o André, assim, como eu disse para vocês, o tempo inteiro recebendo dessa mãe, como se fosse ainda um menino. Minha mãe calou-se enquanto eu enxugava os olhos. Foi então que ela me tomou nos braços, acariciando-me desveladamente. Qual menino que adormece após a lição, perdi a consciência de mim mesmo para despertar mais tarde nas câmaras de retificação, experimentando
vigorosas sensações de alegria. E até a gente também queria estar sendo acariciado pela mãe de André, né, gente? Por esse jeito aí que nós vimos aqui. Muito bem, Rosa. Acho que alguém aí, gente, tem alguma dúvida que gostaria de expressar? Algum complemento, opinião? Renata, hoje você ficou caladinha? Cadê ela? Nossa, Renata tá tão caladinha hoje, o que Acho que ela aconteceu? saiu, não tá aqui não, tá? Tá? Não tô vendo, Mas não. ela estava até pouco tempo. Ela estava até pouco tempo. Hoje ela ficou caladinha mesmo. Ficou muito. Alguém quer comentar aí? Conceição, Andressa, Rosilene, Regina, Maria Alice? Tudo certo, gente? Tudo Tudo certo. certo. Ah, então muito bem. Então eu vou parar a gravação aqui e a gente faz a prece de encerramento e define quem que vai fazer o estudo da semana que vem. Tá bom assim? Ok.